Oi pessoal, hoje a nossa aula vai ser sobre funções, tá? A gente já tem usando funções, né, nos nossos programas, mas sem ter um conhecimento de como criar essas funções, tá? Então vejamos, ó. Ah, na verdade, você pode pensar em funções, né, como um conjunto de passos, de comandos que estão armazenados, né, e que você pode reusar esses passos sem precisar ficar repetindo tudo novamente no código. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo, tá, de um programinha bem simples que o objetivo seria mostrar hello, fun, zip, hello e fun novamente. Então vocês percebem que aqui a gente tem uma repetição, né? Aqui e aqui. Ele está fazendo a mesma coisa. Então você poderia pensar, bom, para que eu vou escrever, né, esse comando duas vezes? Então, esse é um comando print hello, print hello, print fun. Poderia muito bem pegar esses dois prints e fazer de uma vez só em uma função. É aqui que vocês veem, né, uma função que justamente imprime hello e imprime fun. Tudo bem, vocês vão dizer, isso é uma situação bem simples, mas pense que a gente pode ter funções bastante complexas que tem 100 linhas, 200 linhas e que usam inclusive outras funções e o nível de complexidade disso pode ser muito grande. A gente vai, durante o curso, identificar e desenvolver várias funções bem maiores do que essa, tá? Mas por enquanto a questão é assim, você tem que imprimir duas vezes a mesma coisa e ao invés de eu me repetir, tá? Chamando duas vezes cada print, eu vou definir uma função, tá? E chamo essa função, que eu dei o nome a ela de imprimir, aqui do meu programa. Então eu chamo imprimir, o que, que vai acontecer? Daqui ele vai executar os comandos que estão na função, certo? Então ele vai executar o print, depois fun, né, print fun, então imprime esse, depois imprime esse e retorna para cá. Então ele vem, imprime o zip, depois chama novamente a função, aí ele desvia o fluxo novamente para a função, executa print hello, print fun, tá? Então a sequência, né, você segue aqui, define a função e depois, né, executa os comandos. E esses comandos aqui ativam a função, eles invocam a função, ok? Então esses pedaços aqui que estão definidos, que agrupam código-fonte, que você pode usar dentro do seu programa em outros pontos, a gente chama de funções. Tá? Percebam que existe uma palavrinha aqui chamada def, que vem de definição, né? Definition, né? Que é usada no Python para, né, definição de funções, ok? Bom, então a gente pode pensar em Python você tem dois tipos de funções, assim como outras linguagens também, né? Você tem funções já disponíveis, que a gente chama de funções built-in, né? Ou seja, já estão construídas no Python. A gente já usou o raw input, type, float, int e algumas outras funções que a gente já viu durante os exemplos, né, de programas em Python. Tá? Mas o interessante é que a gente pode definir funções. Né? Então, algumas linguagens chamam isso de funções definidas pelo usuário. Tá? Não importa muito o nome, o que importa é você tem funções que o Python oferece, que são bastante, tem um número muito grande de funções, tá? E funções que vocês mesmos definem, né, quando percebem que o código ele pode ser reusável ou que está se repetindo durante o programa. Tá? Ah, então, dado que você tem essas funções já definidas, certo? É interessante que não defina novas funções ou novas variáveis que tenham nomes de funções já conhecidas. Tá? Senão, eventualmente, você vai precisar dessas funções e não vai conseguir chamar, né? Porque vai dar... você já está usando aquele nome para outra coisa, certo? Bom, então, em Python, né, a definição da função, né, você tem como sendo um código-fonte que é reusável, tá? E esse código-fonte recebe argumentos como entrada. Com esses argumentos de entrada, ele vai fazer um cálculo, né, computar alguma coisa, e a partir daí, essa coisa que foi calculada vai ser retornada, né, como resultado, ou
resultados, né, da função. Então, a gente já viu, né, que para definir a função usamos o def, né, e para chamar uma função basta você botar o nome da função, parênteses, né, abre parênteses, argumentos, certo? Sendo que na verdade esses argumentos podem ser expressões, podem ser chamadas a outras funções, pode ser uma constante, pode ser uma variável, tá? Tudo isso são expressões, certo? Então aqui eu tenho um exemplo de uso de uma função, tá? A função max, tá? Essa função max, ela tem como objetivo o quê? Olha o que ela retorna. Ela retorna o w, tá? Então o w, olhando para essas letras que estão aqui nessa string, é a letra maior em termos de na ordem alfabética. Só dando uma observação, né, que o Python, ele, assim como outras linguagens, né, de programação, as letras maiúsculas elas vêm antes das letras minúsculas na ordem. Então é justamente o inverso do que normalmente a gente imagina. A título de comparação, quando você precisar comparar strings e tal, é até interessante usar, tentar converter elas ou para maiúsculas ou para minúsculas para evitar esse tipo de problema. Então, essa função max, ela procura caractere por caractere o que está mais, né, seja para o final, ou seja, o maior caractere considerando a ordem alfabética. Então, ele retorna esse caractere que é o caractere max, ou o caractere w. Então a função max recebe um argumento que é do tipo string. Esse argumento é usado para obter o resultado, certo? Então, ó, max de hello world, você vai ter big, né? Guardado em big. Print big, ele vai lhe dar o que? W, certo? Agora, se você usar a função min, né, que é mínimo, vem de mínimo, ele vai procurar o menor caractere, ou seja, o que vem primeiro na ordem, né? Que no caso é o caractere em branco. Então, como ele está armazenado no variável tiny, né? Aqui não vai aparecer nada, vai aparecer apenas um caractere em branco, né? Que é imperceptível aqui na apresentação, né? Bom, então vocês têm que imaginar a função como sendo um bloco, né, que você que tem um comportamento, é um componente que está executando alguma coisa. Então façam esse tipo de abstração, né? Então eu dou algo para esse componente processar, ele processa e retorna para você o resultado, certo? Como é isso realizado, né? Aí você imagina, né, que tem lá uma definição da função max que recebe um parâmetro e lá dentro tem um bocado de código que faz isso, certo? Então essa função aqui foi desenvolvida pelo Guido, né, que foi o criador da linguagem Python. E você não precisa se preocupar como é que ela foi implementada. Porque a ideia é que vocês usem a função, porque ela é bastante útil, e não precisa ficar tentando descobrir como é que ela funciona, ok? Então, essa função já é uma função pré-definida, que a gente chama de função built-in, né? E está disponível aí para uso sem qualquer problema, tá? Bom, tem as funções também, como a gente já viu, de conversões de tipo, né? Então, a gente usou as funções int, a função float, tá? E também elas, em algumas situações, são usadas sem que a gente precise explicitamente chamar, tá? Então, quando você faz uma divisão de um inteiro com um float, ele automaticamente converte o inteiro em float. Mas quando você quer intervir e forçar que essa conversão seja feita explicitamente, né? Então você chama a função, como é o caso aqui. Porque se eu dividir o inteiro 99 por 100, vai dar zero, né? Mas se eu converter isso para float, ele vai também converter o 100 para float e fazer a divisão real. Essa divisão real vai resultar em 0,99, certo? Então, eu estou usando aqui a função type, que é uma função built-in, né? Já que recebe 42, então i é um inteiro. Quando eu executo type, é uma função que me dá o tipo da variável, no caso, int, né? Então, vejamos. Float, type, float, eu estou usando aqui essas funções, né? Exemplos que a gente já viu durante o curso, né? Em outras aulas anteriores, ok? Bom, temos funções para converter, né,
fazer conversão de string. Então, aqui eu vou me preocupar em, dado uma string, né, para a função int, para a função float, ele vai pegar essa string e retornar o valor, né, correspondente a um inteiro ou a um float. Certo? Só que eventualmente pode acontecer um erro. Que tipo de erro? Se a string que você passar, ela não contiver um inteiro ou um float. Isso é bastante comum quando o usuário vai digitar alguma coisa e ele simplesmente não retorna, não escreve exatamente o que você esperava que ele fizesse. Tá? Isso é normal, né? O usuário não é tão bonzinho assim, né? Então, imagine que eu tenho aqui, ó, uma string 123. Aqui é uma string que pode ser convertida para um número, certo? Ao chamar a função type, ele me dá que é uma string, tá? Quando eu faço sval de string val para somar com 1, isso não vai dar certo, porque ele vai querer fazer o quê? Uma concatenação, né? Já que é uma string. Mas eu só posso concatenar string com string, então ele reclama. Ó, eu não posso concatenar string e inteiro, não dá, tem condições. Então, se você quer fazer uma soma de inteiros, então pegue 1, 2, 3, a string 1, 2, 3, converta ela para inteiro, e aí você vai ter uma variável que é do tipo inteira, né? Em seguida, eu posso pegar essa variável e usar a soma. Vai dar certo. Então ele vai dar, ó, 124, que era provavelmente o objetivo, né? Agora, se eu tentar pegar uma string qualquer que não tem um número dentro, não contém apenas caracteres numéricos, então o que é que vai acontecer quando você tentar chamar int? Né? Ele vai dizer que é uma variável, quer dizer, é um literal que é inválida para ser convertida para inteiro. Ok? Bom, então o interessante que a gente vai aprender é como criar nossas próprias funções, né? Porque a gente vai precisar, à medida que o curso for aumentando, for complicando, a gente vai criar programas cada vez mais complexos e as funções ajudam a lidar com essa complexidade, né? Então, como é que se cria uma função em Python? Então, o primeiro passo, usar o def, né? Def, aí você escolhe o nome da função, tá aqui, certo? E em seguida vem aqui, ó, abre parênteses, fecha parênteses. Isso aqui, né, delimita, você vai usar para delimitar os parâmetros. Essa função aqui não tem parâmetros, por quê? Porque abriu, fechou parênteses e você não informou nada. Então, não tem nada aqui. Já essa parte de baixo, que está identada, né, então tem que ter uma indentação aqui. Essa indentação tem que ser exatamente igual, não pode ter nenhum caractere mais para cá, nem mais para lá, tem que bater exatamente aqui, certo? E isso daqui são dois comandos, né, print, que estão na função imprimir letra, certo? Então veja, aqui é uma letra de uma música, né, um pedaço de uma letra da música, e quando eu chamo imprimir letra, ele vai executar esses dois comandos, certo? Então vejamos, se eu defino a variável x com valor 5, imprimo a string olá, defino a função, definir a função, isso quer dizer que ela já está pronta para ser usada. Imprimo oi. Então saiu olá, saiu oi, né? E imprimi x. Como x era 5, somado com 2 virou 7, né? Então print x vai imprimir o 7. Tá, e por que que isso aqui não foi impresso? Eu já falei. A função está pronta para ser usada depois que você chama você define a função. Só que eu não chamei essa função. Os comandos que vêm após a definição da função não estão usando essa função, não estão chamando essa função. Então ela não é executada apesar de estar disponível. Não vai dar erro nenhum, certo? Você pode definir quantas funções quiser e não usar. Não tem problema. Porque às vezes a gente define a função pensando que mais na frente vai precisar. Então, vocês têm as definições e tem os usos da função. São duas coisas diferentes. Você pode definir a função, tá? E ela está armazenada, pronta para ser usada. Quantas vezes você precisar, né, no seu programa. E para usar, você tem que chamar a função.
né? Como aqui, ó, aquele mesmo programa tem mais um comando, certo? Que vai chamar a função imprimir letra. Então, imprimiu olá, imprimiu oi, chamou imprimir letra. O que acontece? Aí ele desvia daqui e vem executar esses comandos. Imprime isso, beleza? Imprime isso, beleza. Terminou? Então, volta para o comando seguinte, a chamada da função. Incrementa o valor de x em 2 e imprime x. Então, imprimiu 7. Ok? Então, é muito importante vocês perceberem isso. Não é porque definiu a função que ela vai ser executada aqui, ó. Não é imprimir olá, definiu a função, aí ela imprime isso e isso. Não. Você definiu, ela vai ficar lá pronta para ser usada dentro do Python, guardadinha lá na memória do Python, né? No, que a gente chama no heap do Python, tá? Ou no stack, na verdade, e vocês vão usar quando precisarem da função, certo? Bom, como eu já falei, as funções normalmente têm argumentos, tá? Pode ter um argumento, dois argumentos, quantos argumentos vocês precisarem, certo? Basta definir, né, criar a função e ter um parâmetro, né, para cada argumento. Então, argumento é o valor que você passa para a função, certo? Esse argumento ele vai ser ligado, ele vai ser associado a um parâmetro que a gente chama de parâmetro formal, certo? Então, o argumento ele por exemplo, pode ser uma expressão. Essa expressão vai ser avaliada, certo? E vai produzir um valor. Esse valor é o que a gente chama de parâmetro real. E esse parâmetro real ele vai ser associado ao parâmetro formal, que é o nome do parâmetro que você usa dentro da sua função, certo? E a gente tem que você usa dentro da função, né, esse parâmetro formal para fazer referência, né, ao valor que vai ser passado na hora da chamada. Tá? Então vejamos esse exemplo aqui. Ó. Uma função, né, que permite, dada uma abreviatura da linguagem, né, da língua que você está falando, né, cumprimentar a pessoa naquela língua. Então, se eu chamo cumprimentar passando EN, né, de inglês, né, English, né, então ele vai cumprimentar usando o hello. Né? Se você passa ES de Spanish, né, de espanhol, então ele vai imprimir olá. Agora, se for FR de francês, né, French, então bonjour. Ok? Como é que ele faz isso? Está usando aqui já os passos condicionais que a gente aprendeu. Então, ling, ele vai verificar. Ó, ling, se for igual a br, print olá. Elif, né? Ou seja, um else misturado com if já. Então, ele vai checar se é francês e imprimir bonjour. Caso não seja nem BR nem francês, ele vai para o else e cumprimenta usando, né, a língua universal aí que é o inglês, ok? Bom, aí vejam que eu usei, né, nesse caso, do slide anterior, eu simplesmente usei print, né, certo? Eu não retornei uma coisa da função. Isso a gente vai ver agora que é possível, seria possível retornar o valor da função, o valor olá, o valor bonjour, o valor hello, ao invés de imprimir isso na tela, certo? Então, quando eu chamo aqui, ó, defino a função cumprimentar sem parâmetros, não é igual àquela função, é uma outra função cumprimentar. Eu posso usar um return, e esse return ele faz com que o valor, né, da retornado aqui, ele possa ser usado no momento em que você fez a chamada da função. Então, o print espera o quê? O valor a ser impresso, ou a lista de valores separada por vírgula aqui, né? Então, se eu chamo print cumprimentar, vírgula, Glenn, então ele vai executar o quê? Cumprimentar. Esse cumprimentar retorna uma string hello. Essa string hello é como se eu tivesse impresso aqui, né? Como se você tivesse usado o hello aqui, ó. Hello, né?
como se o hello tivesse aqui. E você não tivesse chamado cumprimentar, ele já tivesse direto aqui. Então vai sair o quê? Hello, Glenn. Se eu chamo novamente cumprimentar, hello, Sally, tá? Entenderam a função do return? Né? Então, return, você, né, quando é chamado dentro da função, ele provoca o encerramento da função, retornando o valor que você informar aqui depois do return. Ok? Bom, então, diferentemente da versão anterior, onde eu imprimia o valor olá, imprimia bonjour, imprimia hello, eu vou deixar que o programador que está usando minha função decida o que quer fazer, porque ele pode não querer simplesmente que eu impressa olá, ele pode querer botar mais alguma coisa junto com olá, que é o que está acontecendo aqui. Então, print cumprimentar em English, vírgula, Glenn, então ele vai imprimir, ó, hello Glenn. Cumprimentar BR, Sally, ele vai imprimir olá Sally. Cumprimentar em French, né? Michael, bonjour Michael, tá? Então nesse ponto aqui vocês dão para perceber que é diferente de eu chamar o cumprimentar aonde não usa o return, aonde ele simplesmente dá um print, certo? Porque cumprimentar, passando esse parâmetro aqui com o return, ele vai lhe dar o valor que é uma string. E você faz o que você quiser com a string. Você poderia concatenar, você poderia converter ele para um inteiro, fazer o que você quiser. Enquanto que o print dentro da função já matou, né? Ele não dá outras opções. Você tem a opção apenas de imprimir, ok? Então, a gente tem aqui, né, esses conceitos: o argumento, né, parâmetro e o resultado. O resultado você define através do que? Do valor que é passado para o return, né? O argumento é quem chama a função que decide qual é o valor do argumento que vai passar. E o parâmetro, tá, é o nome que você dá a todos os argumentos que vão ser recebidos pela função. Então, você passa um argumento que é um inteiro, sei lá. O argumento você espera que seja um inteiro. Então, se a pessoa passar 2 mais 3, vai o quê? Ser um argumento que vai ser avaliado, vai ser produzido o valor 5. O 5 vai ser o valor do parâmetro real, que vai ser casado com o parâmetro formal, que é o que você usa dentro da função. Ok? Bom, como eu já comentei, a gente pode ter múltiplos parâmetros, né? E, consequentemente, argumentos, né? Então, vejamos aqui uma função que tem dois parâmetros. É uma função bem, né, trivial aqui, que soma A com B, ou seja, tem um parâmetro, eu espero que forneça um parâmetro A e um parâmetro B. Pego A, somo com B, certo? E chamo return passando o valor somado, ok? Então essa função eu chamo somar um inteiro, outro inteiro separado por vírgula, e ele pega 3, mapeia para A, né? Então liga aqui a A, 5 a B, e eu faço 3 mais 5, resultando em 8. Esse 8 é atribuído a x, então isso aqui é avaliado, né? Produz 3 mais 5, 8. Esse 8 é atribuído a x. Então, quando eu imprimo x, ele retorna o valor 8. Então, é importante que vocês observem, ó, a ordem, certo? Então, quando eu faço 3, 5, 3 é casa com A e 5 casa com B, certo? Na soma não vai fazer diferença, mas na subtração, se fosse uma subtração, poderia fazer diferença aqui, tá? Se eu quisesse fazer, subtrair, né, sei lá, 3 de 5, daria um valor negativo, se fosse menos aqui, né? Então, respeitem essa regra, tá? O casamento dos argumentos com os parâmetros respeita a ordem que eles aparecem, tá? E os parâmetros são separados por vírgula, tanto na definição como na chamada, ok? Bom, a gente tem as funções void, certo? Que são funções que não retornam nada. Então, um exemplo que a gente tem na função void é aquela função cumprimentar, a função, né, imprimir letra também.
Então é uma função que não retorna nada para você, certo? Então a gente chama ela de função void. Void em inglês é uma coisa nula, né? Uma coisa que não existe, não tem valor, né? Então essas são as funções que você vai executar, né? Em outras linguagens, inclusive, a gente chama funções, esse tipo de função de procedimento, de procedure, né? Como por exemplo no Pascal, tá? Mas tem linguagens como Java, C, que também a gente chama de funções que retornam void, tá? Bom, então, como para finalizar, né, a gente motiva o uso de funções, tá? Porque elas permitem que você organize o código, tá? Em parágrafos. Então, as funções, imagina como se fossem parte do seu programa, né? Que captura um raciocínio. Então, à medida que você vai ganhando experiência, é natural que você comece a criar funções que tenham um objetivo bastante claro. E use um bom nome, porque com um bom nome vai ser fácil entender o que a função já faz, certo? Então, Max, o que é que o Max faz? Não precisa pensar muito, ele encontra o maior valor, né, numa string. O que é que a função len faz? Ela retorna o length, né, ou seja, o tamanho de uma string, por exemplo, tá? E por aí vai. Poderia citar vários outros exemplos de funções com nomes interessantes, nomes legais, tá? Bom, outra vantagem, né, é que você fica mais fácil, né, de seguir o princípio aí do DRY, né? Don't repeat yourself. Então, não repita a si mesmo. Por que você vai ficar repetindo comandos dentro do seu programa se você pode, né, fazer uma vez, ou seja, criar uma função e reusar, né? Então, não repita a si mesmo, certo? Outra coisa, normalmente os programas vão crescer, vão se tornar mais complexos. Então, se um pedaço do seu programa ficou grande e complexo, tá? Então quebre em pedaços menores, né? lógicos menores. Obviamente tem que, né, não é sair quebrando por quebrar. Você tem que encontrar, né, o que uma determinada função faz claramente, dar um nome a isso, tá? E aí sim, né, você vai ter um programa que a gente chama de bem modularizado, bem organizado, tá? E mais interessante ainda, né, à medida que a gente vai programando, algumas funções vão sendo. Você percebe que elas. Peraí, apareceu no programa, apareceu novamente no outro programa, então por que eu não crio uma biblioteca? Né? E essa biblioteca, né, tem coisas que você usa com muita frequência, tá? E repetidamente, né? E é interessante que você possa até compartilhar com seus amigos, tá? Então, o que vocês estão de fato fazendo é usando a linguagem de programação, Python. Essa linguagem de programação já traz, né, um conjunto de bibliotecas disponíveis, tá? Tem muitas bibliotecas e só estudar isso aí já levaria mais do que o período do curso, tá? Então não fiquem preocupados em decorar todas as bibliotecas que existem no Python, todas as funções, porque nem eu sei, nem tenho a pretensão de saber, porque é bastante coisa para guardar que você não vai usar, certo? Mais interessante que isso é saber que existem as funções, saber como encontrar essas funções e se não existe a função que você precisa, saber criar, ok? Bom, como sempre, né, esses slides, né, são baseados nos slides do professor Charles Severance da Universidade de Michigan, tá? Podem copiar, podem reproduzir, né, desde que vocês mantenham os créditos aí, né, a quem desenvolveu, a quem atualizou, mexeu nesses slides, tá? Bom, então é isso aí, pessoal.